Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Nosso programa tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira, as reportagens de Geandro Michael, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. O assunto de abertura da edição de hoje é a ampliação das ações em saúde mental no programa Saúde no Campo do Senar, que ganhou ainda mais força a partir da observação direta dos impactos provocados pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. O acompanhamento das famílias rurais afetadas por meio das visitas domiciliares e do diálogo com gestores municipais de saúde evidenciou a necessidade de avançar para uma abordagem estruturada e integrada de atenção psicossocial no meio rural. Diante deste contexto, o Senar RS estruturou um modelo específico de saúde mental, iniciado em outubro do ano passado em municípios da região central do estado, uma das mais impactadas pelas cheias. A experiência reúne capacitação de profissionais em escuta qualificada, psicoeducação e acolhimento, uso do teleatendimento psicológico e fortalecimento da articulação com a rede do Sistema Único de Saúde. A expectativa é beneficiar diretamente centenas de famílias rurais por meio de orientações, atendimento preventivo e integração com a rede de atenção básica. Entre as ações previstas estão a capacitação de enfermeiros e técnicos em escuta qualificada, psicoeducação e acolhimento, além da realização de visitas domiciliares a cerca de 450 propriedades, teleatendimentos e o fortalecimento da articulação com o Telesaúde e o SUS, garantindo acompanhamento contínuo e humanizado. E a gente amanhã, no Guaíba Correio Rural, deste sábado, vai entrevistar Fernanda Kuziak, analista de saúde do Senar RS, então para falar mais sobre este assunto. Bem, agora a gente fala do Desenrola Rural, programa nacional que promove acordo para quitação de dívidas. O prazo para a adesão termina no dia 30 de janeiro. Mais de 440 mil produtores rurais regularizaram dívidas por meio do Desenrola Rural. O balanço é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O programa está na reta final e recebe adesões até 30 de janeiro de 2026. Lançado em 2025, o edital da PGFN resultou em mais de 440 mil acordos firmados e 20,3 bilhões de reais negociados. Entre fevereiro e dezembro do ano passado, foram regularizados mais de 881 mil débitos, com concessão superior a 6 bilhões de reais em descontos. Segundo a PGFN, o resultado está ligado às condições oferecidas. Os produtores tiveram acesso a descontos de até 70%, parcelamento em até 145 meses e possibilidade de dividir a entrada em 12 parcelas. Outro ponto destacado foi a recuperação rápida do crédito. Após o pagamento da primeira prestação, o produtor passa a ter certidão positiva de débito com efeito de negativa e deixa o cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, o CADIM. Com isso,
pode acessar linhas de crédito do Plano Safra e de outros programas federais em poucos dias. Até 30 de janeiro, a expectativa da PGFN é ultrapassar 450 mil acordos e atingir mais de 22 bilhões de reais em dívidas renegociadas até o encerramento do programa. Para saber mais sobre as condições de negociação, acesse gov.br/pgfn/pt-br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Obrigado, Gilson. E o assunto agora é fruticultura. A Serra Gaúcha deve colher nesta safra cerca de 1.600 toneladas de figo, cultivadas em aproximadamente 150 hectares, distribuídos em 20 municípios da região. Segundo a Emater, mais de 200 famílias estão diretamente envolvidas com a cultura. A safra deste ano registrou um atraso médio de 15 dias na colheita em função das condições climáticas, especialmente dos frios mais tardios. Mas em termos de qualidade, a avaliação é bastante positiva. Os figos de melhor classificação chegam a ser comercializados entre R$ 15 e R$ 16 o quilo para consumo in natura. Como forma de celebrar a cultura e valorizar os produtores, Nova Petrópolis vai promover a 51ª Festa do Figo nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Sociedade Cultural e Esportiva de Linha Brasil. O evento destaca a produção local, a gastronomia e a importância da fruticultura para o desenvolvimento rural da região. O município é um dos maiores produtores do Rio Grande do Sul, com 42 hectares, cerca de 600 toneladas estimadas e 55 famílias envolvidas. E agora a gente fala da Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, que, em sua prestação de contas de 2025, apresentou um saldo de R$ 181.716.000. O repórter Giandro Michael traz os detalhes das contribuições e aportes do Fundesa. Olá, Sandro e amigos do Correio Rural. A receita total do exercício atingiu quase 40 milhões de reais entre a arrecadação de contribuições e receitas financeiras. Já as saídas somaram 15 milhões e 400 mil reais. O setor de pecuária leiteira foi o que demandou o maior volume de recursos para indenizações por abate sanitário em 2025, totalizando 3,6 milhões de reais pagos aos produtores no âmbito do controle de brucelose e tuberculose. Na cadeia da avicultura, o Conselho Deliberativo revisou e complementou indenizações decorrentes do episódio de gripe aviária, totalizando um aporte de 1,19 milhões de reais referente à destruição de ovos férteis. Um dos destaques dos aportes homologados na Assembleia foi a renovação do convênio com a Universidade Estadual da Carolina do Norte. Com um investimento de mais de R$ 1 milhão e duração de 24 meses, o projeto foca em vigilância baseada em risco e análise de redes complexas para identificar áreas de vulnerabilidade à disseminação de doenças. O objetivo nesta fase é criar uma nova ferramenta com base no trabalho já realizado para direcionar as ações de fiscalização. Além disso, será possível abastecer o sistema com dados de outras espécies, não somente de bovinos, o que dará um panorama geral do trabalho realizado nas propriedades visitadas. Uma versão preliminar deverá ser apresentada até a metade do ano e posteriormente inserida na Plataforma de Defesa Sanitária Animal. Outro assunto da Assembleia foi a reforma do prédio que abrigará a supervisão regional e a Inspetoria de Defesa Agropecuária do Alegrete. A obra, que já começou, terá investimento de R$ 422 mil e tem prazo de 180 dias para a conclusão. Da redação, Giandro Michael para o Correio Rural. Obrigado, Giandro. Ao final da Assembleia, os conselheiros debateram sobre os desafios para 2026. Entre os temas que deverão ser trabalhados ao longo do ano estão a rastreabilidade para o setor de bovinos de corte,
tema em que o Rio Grande do Sul tem protagonizado avanços com o projeto piloto para o Programa Nacional de Identificação de Bovinos. Também está prevista para este ano uma revisão do Estatuto do Fundesa, levando em consideração novos desafios surgidos ao longo das 2 décadas de existência do fundo e ao aumento da relevância em toda a rotina de defesa sanitária das cadeias de proteína animal. E a gente segue falando de sanidade animal, pois nesta época do ano a incidência de carrapatos em bovinos aumenta e a seleção genética pode auxiliar no controle deste parasita. O aumento da temperatura e da umidade durante o verão cria condições ideais para a proliferação de parasitas que afetam o desempenho dos bovinos, com destaque para o carrapato. Segundo o vice-presidente da Conexão Delta G, Otaviano Pereira Neto, além do uso de carrapaticidas e das práticas tradicionais de manejo, a genética surge como estratégia complementar para reduzir os impactos sanitários e produtivos nas propriedades. De acordo com ele, o ciclo mais rápido dos parasitos nesta época do ano amplia os desafios no campo. O carrapato, que é um ácaro, encontra na temperatura alta, com umidade, as condições ideais para sua multiplicação. Então isso faz com que não só o carrapato, mas moscas, vermes, durante esse período de primavera-verão, tenham melhor capacidade de desenvolver e ter um ciclo de vida mais curto e mais eficiente. Dentro desse contexto, o especialista reforça que a seleção genética permite identificar animais que, além de produtivos, apresentam maior resistência natural ao carrapato. Segundo Pereira Neto, a resistência é um dos indicadores avaliados nos programas de melhoramento conduzidos pela Conexão Delta G. O dirigente ressalta que animais mais resistentes tendem a responder melhor tanto a infestações quanto aos tratamentos adotados no manejo sanitário. Segundo ele, a diferença entre animais resistentes e suscetíveis é evidente no desempenho produtivo. Outro efeito destacado pelo vice-presidente da entidade é a redução da infestação ambiental. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E os preços da carne bovina, tanto no mercado externo quanto no doméstico, não devem sofrer oscilações significativas em 2026. A previsão é da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Mesmo com as salvaguardas impostas pela China, a ABIEC continua observando aumento da demanda global por proteína animal, impulsionado pelo crescimento econômico na Ásia e também pelo uso de medicamentos contra a obesidade, que estimula maior consumo de proteínas. Mesmo com o menor volume previsto para ser embarcado para o país chinês, não necessariamente haverá queda de receita nos negócios. No último mês, os preços pagos pelos asiáticos aumentaram. Já a restrição de oferta de gado nos Estados Unidos também deve impulsionar a demanda por carne bovina brasileira. É esperado que o volume exportado fique próximo de 400 mil toneladas deste ano, 130 mil a mais que no ano passado. Quanto à oferta, o cenário é positivo para o Brasil, que deve apresentar estabilidade na produção. O país deve abater 40 milhões de cabeças, volume parecido com o de 2025. No mercado interno, a ABIEC não acredita em grandes variações de preços e confia no aumento do consumo, principalmente em razão da Copa do Mundo. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. Banri Global Account com taxa única, converta e fique com mais. Nós vamos para o intervalo e voltaremos já já para falar da pecuária leiteira. Estamos retornando agora com o segundo bloco do nosso programa, desta sexta-feira, dia 23, em nome do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Muito bem, neste segundo bloco do Guaíba Correio Rural, desta sexta-feira, a gente vai falar da pecuária leiteira e de um fato, né, que chamou a atenção nas últimas semanas aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi a morte de 48 vacas leiteiras
na cidade de Novo Xingu, no norte do estado gaúcho. E a principal suspeita, não é da morte desses animais, é de uma intoxicação por excesso de nitrito, que é um composto de nitrogênio e oxigênio que é tóxico quando em altas concentrações. E a gente vai saber um pouco mais, não é, deste assunto, do que pode acontecer, do que pode realmente ter acontecido, conversando a partir de agora com a Maísa Cheleski da Rosa, que é zootecnista e superintendente técnica substituta da Gadolando, Associação de Criadores de Gado Holandês aqui do estado. Maísa, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba. Oi, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Satisfação recebê-la. Bom, nesse momento a gente aguarda, claro, pela conclusão dos exames laboratoriais, pois foi, acho que a inspetoria veterinária lá da região, lá, ela fez uma coleta, não é, nas vísceras, e vísceras, água, ração, silagem, na própria pastagem, e foi encaminhado por um laboratório, não é isso? Isso, exatamente, Sandro. Foi coletado esse material, então, ele foi enviado para o laboratório. Até o momento onde sabemos ainda não temos o resultado, tá? Então, estamos aguardando. A suspeita é, então, que seja uma intoxicação pela pastagem, mas aguardamos os resultados, tá? Tá bem. Chama a atenção pelo número, não é? São 48 vacas, não é? E um prejuízo aí na ordem de R$600 mil, é um prejuízo financeiro, mas tem muito mais do que isso, né? Ele é patrimonial, ele tem todo um trabalho diário, não é? Dessa família, não é? Que acabou perdendo, não é? Uma a uma, não é? Não é comum acontecer assim uma perda de um lote tão grande de animais, né? Não costuma ser muito comum, viu, Sandro? O que acontece, claro, um prejuízo nessa escala, né? Bem como comentaste, em torno de 600 mil, né? Eram vacas que estavam em lactação, então a família acabou ficando sem esses animais em lactação. Pois é. Então, a fonte de renda que era, uma das fontes de renda que era o leite, então acabou zerando nesse momento, né? Inclusive tem uma campanha solidária aí para arrecadar e comprar novos animais, mas é isso, a gente não espera uma perda tão grande, não é comum a perda desses 48 animais, é um número bem expressivo, né? Segundo a família Viter, não é? Proprietária, então, eram animais que produziam entre 1.200 e 1.400 litros diários de leite, o que gerava uma renda entre 80 e 100 mil por mês. Quer dizer, além da perda financeira, tem um choque emocional, né? Tem um apego dos familiares, né, com os animais. A gente sempre fala aqui, o presidente Tang, não é, da Gadolando, sempre diz, né, que ao contrário da pecuária de corte, né, que a gente quer que os animais vão para o gancho quanto mais cedo, no gado de leite é exatamente o contrário. A gente quer que tenha vida longa, não é, os animais, não é? Exato. Exatamente, ele quer que tenha longevidade dos animais. Então, querendo ou não, tem o apego familiar, né? Então, desde terneira até a entrada na fase de produtiva, que é a vaca, né? Então, tem esse apego, sim, é diferente da criação de gado de corte. Tá bem. Intoxicação alimentar que pode ter sido a partir da pastagem. E aí eu falei já na abertura ali, não é, de um composto de nitrogênio e oxigênio que é tóxico em altas concentrações. Vamos tentar explicar um pouco mais isso para o nosso ouvinte internauta. Como é que pode ter acontecido? Que processo físico, químico que pode ter acontecido? Tá. O que a gente acha que seria interessante nós começarmos só para a gente ter um resuminho. Tá. Primeiramente, nós precisamos entender que a planta, a pastagem em si, ela precisa, para crescer e se desenvolver bem, de luz, água e gás carbônico. Certo. Tá? No momento que tem falta de algum desses, vai acontecer algum desequilíbrio dentro da planta e que pode levar ela a se tornar tóxica, tá? Certo. Então, uma das suspeitas é que pode acontecer o estresse climático, que deixou essa planta em estresse climático, que a gente fala, que, por exemplo, muitos dias seguidos de chuva, e aí depois tem 1 ou 2 dias de sol, vai ter um excesso de nitrato nas folhas da planta, que é a parte que o animal pasteja, tá? Ou o contrário, muitos dias de sol e seca, né?
seguida de 1 ou 2 dias de sol, também pode ter excesso de nitrato nas plantas. E, claro, o excesso também da própria adubação, tá? Seja ela nitrogenada, enfim, ela também pode causar esse excesso de nitrato. Certo. E o problema está justamente nesse excesso do nitrato, tá? A planta ela já tem nitrato por si só. É isso que eu ia perguntar. A planta já tem. E se receber uma dose, não é, de defensivo, enfim, ou de adubo, ela potencializa isso. Potencializa isso aí. Ela concentra mais nas plantas, nas folhas, perdão, que é a parte que o animal tem preferência na hora do pastejo. E aí isso em excesso no rumen que pode causar intoxicação. Isso, no rumen do animal. O animal tem 4 estômagos, então um dos estômagos é o que a gente chama que é o rumen, né? E aí lá no rumen acontece algumas conversões químicas e bioquímicas, vamos dizer. Sim. O nitrato da folha, então da pastagem, ele se transforma em nitrito e depois em amônia. E na verdade é o nitrito que causa a intoxicação. O nitrato é o que está lá na pastagem e o nitrito depois em excesso no rumen, que é o que causa a intoxicação. Tá, isso no processo digestivo e isso. Vai para a corrente sanguínea? E é exatamente isso, porque aí o problema está justamente como essa conversão, ele não vence, essa conversão de nitrito em amônia, aí acumula nitrito no rumen, ele acaba indo para a corrente sanguínea e o animal, vamos dizer a grosso modo, assim, ele acaba ficando sem oxigênio na corrente sanguínea e ele vai morrendo aos poucos, né? Nossa. Acaba morrendo por não conseguir respirar, é isso? Isso, exato. Ele ainda mantém a respiração ali, tu vê ele respirando, inflando os pulmões, assim, né? Mas por dentro, na corrente sanguínea, não está correndo oxigênio. Nossa, deve ser uma imagem muito, muito chocante, não é? Sim. Pois é. Bom, e como é que faz para prevenir, para que isso não aconteça mais? A gente técnicos, o que a gente aconselha? Caso esteja passando por um período desses que eu comentei com vocês, que seria um período de seca seguido de sol, ou mesmo o contrário, muitas chuvas, seco seguido de chuva, ou muitas chuvas seguidas de sol, que pode deixar a pastagem em estresse climático, que a gente comenta, evitar colocar os animais nos primeiros dias ali. Porque daí ela vai realizar a fotossíntese, vai colocar o nitrato nas folhas dela. Então espera 3 dias para colocar os animais na pastagem. Ou mesmo depois, se fez alguma adubação nitrogenada ou com esterco, que também é muito comum a gente ver produtores realizando, né? Evita também nos primeiros dias depois da adubação colocar os animais também. É o que a gente aconselha, tá? Tá bem. E adaptando, né? E aos poucos, quem sabe oferecendo uma suplementação também nesse período. Outra coisa que também pode acontecer por exemplo, os animais estão com muita fome e tu vai largar esses animais na passagem, por exemplo. E aí, mesmo que não tenha passado por esse período de estresse, ou mesmo não tenha sido adubado, o animal vai pastejar mais do que o comum. Então, ele vai ingerir muito nitrato em pouco período por conta da fome. Então, a gente aconselha também o fornecimento de algum volumoso, seja ele silagem ou algum feno, antes mesmo de inserir na pastagem. Caso também seja a primeira vez que esses animais estão sendo introduzidos na pastagem, a gente aconselha também a introdução gradativa. Né? Começa com poucas horas de pastejo no dia e vai aumentando gradativamente, para ele ir se adaptando àquela nova dieta. Né? E a adubação, você já falou que acontece esse problema, né? Em épocas de chuva e depois vem o sol a pino aí. Quer dizer, evitar, quem sabe, a aplicação em um período pré-chuva, dá para você dizer assim, quando sabe que vai chover? É que, na verdade, a adubação, por exemplo, com ureia, vou te dar um exemplo. O produtor já espera a chuva para adubar. Claro. Porque daí ele entra a ureia na terra, enfim, penetra melhor e consegue absorver mais. Mas não digo nem esperar a chuva, mas esperar uns dias depois após a chuva. Perfeito. Entendeu? A adubação, se tiver num estado que ela precisa ser feita, ela vai ser feita. Só cuidar esse período logo após feita a adubação. Tá bem. Tá certo. Tá aí, então, algumas formas, não é, de
evitar, de prevenir, de que aconteça, não é, novos casos como esse, porque impactou muito, chamou muito a atenção. Olha, de toda a imprensa segmentada em agro do Brasil, são quase 48 vacas leiteiras, então, que acabaram morrendo lá no município de Novo Xingu, no norte do estado. E a gente vai aguardar os exames laboratoriais para confirmar se efetivamente foi a partir dessa intoxicação alimentar que a gente acabou trazendo aqui, né, as características, e que não mais aconteça, né? A gente fica muito solidário com toda a família lá, né, que acabou perdendo, né, seus animais, e que a boa notícia dentre né, tanta coisa infeliz, né, que aconteceu lá, é de que a família já diz que não vai parar com a atividade. Eles são associados da Gadolando, né? Eles são sócios da Gadolando. E não vão parar, né, Maísa? Não vão parar. Eles são persistentes, é isso, né? Nós temos essa característica no setor leiteiro também. Perfeito. Tá, joia. Olha, eu quero agradecer pelas explicações a zootecnista Maísa Cheleski da Rosa, superintendente técnica lá da Associação de Criadores de Gado Holandês, pela participação aqui, a gentileza de nos atender aqui no Correio Rural de hoje. Muito obrigado, Maísa. Conte com a gente aqui. Eu que agradeço, Sandro, mais uma vez. Obrigada pelo convite, tá? Fico à disposição também para tirar qualquer dúvida também. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banri Global Account com taxa única, converta e fique com mais. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui, se encontra amanhã, sábado, às 8h30. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.